Quantos trouxeram suas Bíblias? Levantem-nas. A Bíblia é livro, né? Muito bom. Vamos fazer o seguinte, os irmãos que têm as suas Bíblias e que não são da tradução ou da versão da nova versão internacional, da NVI, vão abrir em 1 Coríntios 1, verso 18. E os irmãos que têm suas Bíblias na NVI, na versão internacional, vão abrir em Romanos 1, 16. Ok? Então, os que não têm a NVI vão abrir em 1 Coríntios 1, 18, e os irmãos que têm a NVI, Romanos 1, 16. Depois eu vou precisar que a mídia coloque os dois textos aqui para, de novo, lermos aí juntos na mesma versão. Muito bem. Os irmãos que vão ler 1 Coríntios 1, 18, fiquem de pé. Quando eu disser 3, pastor, causa orar que tem a voz assim mais forte, que é de pastor, puxa a leitura, viu, pastor? Vou falar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que esperam, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Podem sentar, muito bom. Agora os irmãos que têm Romanos 1, 16, vão ficar de pé. E vamos fazer também a mesma leitura. Guto, você está forte, Guto? Guto passou aí por um perrengue, deu um susto na gente enorme, mas já está andando, graças a Deus. E a voz está boa, Guto? Então você vai puxar a leitura, tá bom? Quando eu falar 3. 1, 2, 3. Amém, pode sentar. Ainda bem que eu não faço nada por dinheiro, porque pelo número de irmãos que já tem NVI, a NVI podia me dar uma comissão. Os irmãos, bastante gente, não é? Da igreja com a NVI, não tem essa menor preocupação, os irmãos podem ficar despreocupados, viu? Porque isso é natural, né? Os irmãos acabam preferindo a versão que o pastor da igreja usa. Não, eu quero agora de volta, queridos da mídia, vamos ler agora juntos todos, numa mesma versão, é possível? 1 Coríntios 1, 18. Se perderam aí? Isso, 1 Coríntios 1, 18. Agora vamos ver todos juntos lendo. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Agora outro texto. Romanos 1, 16. 16, aí está 19. Isso. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Quando Paulo falou que nós estamos sendo salvos, ele não está falando que nós estamos fazendo coisas para sermos salvos. Ele diz que a salvação é um processo contínuo. Você é salvo quando recebe Jesus, mas a própria palavra diz para trabalharmos a nossa salvação. A salvação não é inativa, né? Ela vai nos movimentando, ela vai nos empurrando para frente. Então, esse é o sentido de estamos sendo salvos, não porque temos que fazermos coisas para continuarmos salvos. A salvação é pela graça, continua sendo pela graça, é mantida pela graça. Meus amados, realmente havia grandes razões para que Paulo fizesse questão de deixar isto claro. A mensagem que ele pregava, a doutrina que ele seguia, o nome que ele anunciava, não era motivo de vergonha, mas sim a causa da sua existência, pois era a razão pela qual ele pautava a sua vida. Embora não eram poucos os cristãos que eram envergonhados na sociedade, punidos, perseguidos, ameaçados por causa do Evangelho de Cristo, Paulo era um deles, sofria por causa disso, mas ele fazia questão de dizer que ele não tinha vergonha daquilo que ele havia assumido, daquilo que ele estava crendo, daquilo que ele ensinava, daquilo que ele pregava. A mensagem cristã, o cristianismo, era para os judeus um ensino, uma doutrina escandalosa. Pregavam os cristãos ou os seguidores do caminho, ou ainda os nazarenos, que o tal Jesus condenado
pelo clero judaico com a cumplicidade das autoridades romanas, a morrer da forma mais vergonhosa conhecida naqueles tempos, a crucificação, e ainda citada como um dos mais cruéis castigos impostos a um ser humano, pregavam esses tais cristãos que esse tal Jesus era a única resposta satisfatória aos anseios do coração, do interior da alma dos seres humanos. Segundo esses cristãos, Jesus, que fora morto numa cruz como um visionário blasfemador para os judeus e como uma ameaça à segurança do Estado para os romanos, ressuscitara. Saíra do meio dos mortos e enviara os seus seguidores para que fossem por todo o mundo a anunciar a sua mensagem de salvação, de redenção, mas também de juízo, porque um dia ele voltará para julgar a humanidade, para julgar este mundo. Sabe, para muitos judeus ensinar isto era uma falta de respeito à religião de Israel. Era algo escandaloso, era uma heresia profundamente perigosa que eles detestavam, e Paulo, antes de se converter, foi um perseguidor exemplar. O texto bíblico que fala das atitudes do apóstolo Paulo contra os cristãos, ao pé da letra, significa que ele se jogava contra os cristãos como uma besta fera. Tal era o ódio que ele sentia por aqueles que pregavam sobre Jesus. Ele, judeu como era, convicto que era na sua religião, até se tornar, então, sem dúvida, no maior pregador dos primeiros tempos do cristianismo e um dos seus maiores pensadores. Mas se assim, meus amados, era a relação com os judeus, com certeza a mensagem cristã, a mensagem do cristianismo para os romanos e para os gregos e demais povos do Império Romano era uma loucura. Escandalosa para os judeus, loucura, ou como dizemos às vezes, doideira, né? Para os que não eram judeus. Imaginem, os cristãos pregavam, por exemplo, que os deuses não existiam. Não, Esculápio, o deus da medicina, não existia. Artemisa ou Diana, a deusa da caça, da lua, da castidade, do parto e dos animais selvagens, não existia. Júpiter, o deus supremo da mitologia, não existia, assim como Apolo, o deus do dia e do sol, também não existia, e nem Zeus, o maior de todos os deuses, também não existia. Essas divindades eram, no dizer desses cristãos, produto da imaginação das pessoas, imaginação que da qual podiam se aproveitar os demônios para enganar, seduzir e afastar as pessoas do único e verdadeiro Deus, levando-as a cultos imorais, a entrar em transe e até, em alguns casos, a prática do sacrifício humano. E por causa desse posicionamento, os cristãos eram chamados de ateus. Uma das acusações contra os cristãos era esta: os cristãos são ateus, porque não creem nos deuses. Curioso isso, né? Um grupo que insiste na existência verdadeira de um só Deus verdadeiro e único é acusado, de repente, por outros de ateus. Há uma série na Netflix chamada Jovem Sheldon, que conta a história de um menino fora da caixa, né? Aos 10 anos de idade ele já está na universidade, ele é completamente fora mesmo de qualquer padrão, inteligente demais, né? Então, um dos lances é interessante, que ele está na aula assistindo, né? E a professora de matemática diz qualquer coisa, ele levanta a mãozinha dele e a professora, já cansada, porque já conhece: o que é, Sheldon? Eu vou lhe dar 10 minutos para a senhora pensar na besteira que a senhora acabou de falar. Era desse tipo. E ele se classifica, quando perguntava a religião dele, ele disse: eu sou um batista ateu. Né? Não sei se a gente consegue ser batista ateu, mas para o pessoal do Império Romano, os cristãos eram ateus, não é? Apesar de defenderem a existência do seu Deus e não acreditarem na existência dos demais deuses. Por causa desse posicionamento, os cristãos então arrumavam problemas com a sociedade não judaica. Para os romanos, o povo dominante de então, os cristãos, eram mesmo loucos. Afinal, Roma permitia a prática de qualquer religião em seu território. Roma sempre foi um exemplo, o Império Romano sempre foi um exemplo
primoroso de ecumenismo, né? Os imperadores romanos não criavam problemas com nenhuma outra religião, desde que você considerasse o imperador um ser divino. Se ele desejasse, você acendia alguns incensos para as imagens que eles espalhavam em determinadas situações, ou no templo da sua religião, você separava uma parte lá do altar para acender uma vela ou alguma coisa parecida a esse imperador, e aí estava tudo bem, você podia continuar adorando os seus crocodilos, os seus gatos, ou outros personagens, ou outros seres estranhos, não é? Segundo as mitologias. Ele queria ser chamado, o imperador exigia ser chamado de Domus, Senhor, em latim, ou de Kyrios em grego, também Senhor. Só que eles davam a esse título de Senhor uma outra conotação. Não é só uma questão de autoridade. Eu sou Domus, eu sou Kyrios, porque eu sou divino. E aí a coisa pegava. Porque quando chegava para os cristãos, havia um problema sério. Os cristãos diziam, bem, vamos chamar, sim, e chamamos o nosso imperador de Kyrios. Chamamos de Domus, no latim, senhor, mas no sentido de autoridade política, da autoridade que ele tem sobre nós. Nós entendemos que precisamos respeitar as autoridades, mas jamais usamos esse título de senhor para o imperador, por ele ser um ser divino, porque ele se acha um ser divino. O nosso imperador é um ser humano carente, pecador, necessitado da graça de Deus em Cristo Jesus. Dizem que uma vez Moody estava pregando numa das conferências que ele fazia nos Estados Unidos, estava presente naqueles que foram assistir o nosso imperador D. Pedro II. Ele foi visitar os Estados Unidos e ouviu falar de Moody, né, da sua importância, e alguém o convenceu, né, a ir ouvir o pregador. E avisaram ao Moody, olha, o imperador do Brasil está presente. E lá no meio da sua mensagem, né, nada bem direto, bastante direto, né, ele disse, bem, esse evangelho de Jesus é para a salvação de todos, não importa quem você é, se você é rei, você precisa de Jesus como seu salvador. Se você é um imperador, você precisa de Jesus como seu salvador. E testemunhas dizem que o imperador disse, é verdade, é verdade. Queridos, estudem quando tiver oportunidade sobre a vida de D. Pedro II. Vocês vão ficar extremamente surpresos com as atitudes desse homem, com a seriedade com que ele via o cristianismo, protetor da Igreja Católica, por ser o imperador, mas do seu conhecimento das coisas evangélicas, das verdades evangélicas, até por causa da sua amizade com o reverendo Calley, né, que foi o iniciador da obra congregacional no Brasil, em Petrópolis, quando Calley morou lá, almoçavam juntos, Calley, de certo modo, se tornou também no médico do imperador e teve uma influência muito grande em termos de pregação do evangelho a esse, mais do que um imperador, um estadista. Só Jesus é o Kyrios. Só Jesus é o Senhor, Senhor da vida, Senhor da alma, Senhor da fé e ninguém mais. Deus o fez Senhor e Cristo ensinavam os cristãos que criam e continuamos crendo nisto, por isso nós chamamos Jesus de Senhor e Salvador absoluto, sem absolutamente diminuir, e nem podemos fazer isso, a pessoa do Pai. Porque Deus deu a autoridade a Jesus de ser chamado de Senhor, Senhor e Cristo. E observe, irmãos, observem o Novo Testamento, as vezes que Jesus é chamado de Senhor. E a Bíblia, sempre palavra de Deus e por isso sábia, nos deixa à vontade quando Jesus disse, quem não honra o Filho, não honra o Pai. Se Jesus não é Senhor, Deus também não é o seu Senhor. Bem, isso se tornou demais, não é? Para as autoridades romanas. Este era um caso crasso de lesa majestade, de fanatismo religioso que poderia levar o império ao caos. Por isso, a partir de Nero, começaram as perseguições oficiais do Império Romano aos chamados cristãos. Bem, de há muito já não existe o Império Romano, que, aliás, acabou fazendo do cristianismo a sua religião oficial.
Um cristianismo que, se corrompendo, descaracterizou-se de forma tal que passou a ser um poder opressor, perseguidor, inventor da famigerada Inquisição, mas que não conseguiu pôr fim ao cristianismo de Cristo, o cristianismo gerado pelo Evangelho, poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho que proclama o tema do nosso culto, que fala da alegria que está no Deus da nossa salvação, salvação revelada em Cristo Jesus. Então, se esse é o Evangelho que estamos pregando, não temos razões para nos envergonhar dele. Ele é o mesmo Evangelho que Paulo anunciava como o poder de Deus, poder maravilhoso para a salvação de toda a pessoa que crê, numa mensagem que é única, diferente e que não pode ser substituída, modificada. Para muitas religiões atuais, os que pregam o Evangelho de Jesus Cristo como o poder de Deus para a salvação de toda pessoa que crê, estão pregando algo escandaloso, louco. Cada vez mais porque nós insistimos em pregar que fora de Jesus Cristo, ninguém pode responder aos anseios das nossas almas, que fora de Jesus Cristo não há paz real, não há paz verdadeira, que fora de Jesus Cristo não há esperança para esta e nem para a outra vida. Nós estamos sendo cada vez mais chamados de extremistas, exclusivistas, em um mundo inclusivista, e chamados então por esse mundo de fanáticos e de discursadores do ódio. Verdade, mas a mensagem cristã é exclusivista. Não é uma mensagem de ódio, não, senhores, ao contrário, é uma mensagem de amor, mas é uma mensagem exclusivista nesse mundo relativizado como o nosso. E isso sempre há de soar cada vez mais como algo estranho. Mas assim como o apóstolo Paulo, trabalhando essa questão, afirmava não sentir-se envergonhado por causa daquilo que ele pregava, nós não temos de agir de forma diferente. Não temos que fazer diferente, não temos que ter vergonha deste Evangelho. Naturalmente que temos ouvido e vamos ouvir que o Evangelho que anunciamos é um desrespeito, é um escândalo às pessoas inteligentes. Naturalmente que temos ouvido e vamos ouvir que o que pregamos sobre Jesus Cristo é um contrassenso, uma loucura. Mas ele, Paulo, dizia não sentir vergonha do que ensinava, do que anunciava, do que pregava, porque o que ele ensinava, o que ele anunciava, o que ele pregava, era o poder de Deus para a salvação dos que acreditassem, dos que crescem. Nós não temos razões para nos envergonhar do Evangelho que nós estamos pregando, não temos mesmo. Esse é o mesmo Evangelho que Paulo anunciava, o poder de Deus, o poder maravilhoso para a salvação de toda pessoa que crê, o poder, portanto, de dar sentido diferente à vida, de dar à vida, na verdade, o seu real sentido. De dizer e repetir e dizer que a nossa alegria está no Deus da nossa salvação, o Deus que Jesus Cristo trouxe até nós. Charles Spurgeon, chamado de o príncipe dos pregadores batistas na Inglaterra, foi de certa feita convidado a visitar a Itália e pregar o Evangelho. Conhecedor do fato, o sacerdote católico romano do local onde Spurgeon estava hospedado procurou-lhe para lhe fazer a seguinte pergunta: Senhor Spurgeon, com que autoridade o senhor está no meu país para pregar o que o senhor chama de Evangelho? Quem lhe deu essa autoridade? O reverendo Spurgeon fitou então o sacerdote e respeitosamente lhe disse: Reverendo padre, se o senhor deseja saber qual é a autoridade, ou qual a autoridade que eu tenho para pregar o Evangelho, eu vou lhe fazer um convite para que o senhor visite a igreja na qual eu prego dominicalmente em Londres, o Tabernáculo Batista de Londres. E eu vou ter o prazer de mostrar ao senhor centenas e centenas de homens e mulheres que todos os dias querem ser melhores por causa do Evangelho que eu prego.
Eu mostrarei ao Senhor os que eram beberrões, ladrões, adúlteros, escravos de toda sorte de vícios, mas que agora estão transformados em pessoas honestas, boas, trabalhadoras, por causa do Evangelho de Cristo. Senhor Padre, esta é a autoridade que eu tenho para estar aqui, para pregar este Evangelho. A mudança de vida dessa gente é o que me autoriza a pregar o Evangelho, prova do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Despediram-se sem dizer-se muito mais coisas, mas pelo menos educadamente um do outro, né? E o Spurgeon pôde fazer as suas pregações naquele lugar onde a Igreja Romana até hoje tem, em termos de tradição, uma importância e uma autoridade muito grande. Meus amados, o Evangelho que não muda é simulacro, é falsificação, é tapeação, é hipocrisia. Quando alguém crê realmente no Evangelho, e se era uma pessoa boa, dita boa em termos de sociedade, ela se torna melhor, porque ela quer ser melhor por causa de Jesus Cristo todos os dias, e se ele era alguém, ou se ela era alguém nada recomendável, de atitudes e comportamento discutível, ela vai mudar e vai se transformar por causa do seu amor a Jesus, desse Jesus que ela vai conhecer e receber através do seu Evangelho, que na cruz do Calvário trouxe para nós o perdão de pecados e a nossa salvação. É reconhecendo que a cruz aconteceu por nossa causa, é quando eu reconheço que a cruz do Calvário aconteceu por minha causa, eu me entristeço por causa disto, Deus precisou fazer isso por causa de mim, fazendo isto com Jesus, então eu me entristeço de ter acontecido isso, e isso vai causar o que nós chamamos de arrependimento. É preciso que as pessoas saibam o que Jesus fez para chegarem ao arrependimento. Quando alguém crê realmente no Evangelho, crê que, embora não vá se tornar uma pessoa perfeita, sem erros, há de ser alguém como um todo, de ser uma pessoa que vai procurar cada dia ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. E é verdade, nós entendemos que isso também é um processo, mas acontece cada dia. Por isso, cada vez que eu acordo, que você acorda, nós deveríamos, irmãos, mesmo que não falássemos alto, mas dentro de nós, fazermos ou tomarmos esse compromisso. Hoje vou ser melhor do que ontem, por causa de Jesus, tá? Por causa de Jesus. Não encontrem outro motivo, porque qualquer outro motivo que você arrumar não vai ser suficientemente forte para que você diga não quando tiver que dizer não, para que você diga sim quando você tiver que dizer sim. Quando alguém crê realmente no Evangelho e crê que por causa de Jesus Cristo não tem mais por que conformar-se à multidão, pois passa a ter uma nova visão de não conformidade moral, sua mente, sua vontade, sua vida querem ser absorvidas pela vontade de Deus. Quando alguém crê realmente no Evangelho, não há de querer fugir aos efeitos radicais que acontecem na vida da pessoa que se recusa a seguir propostas da corrupção, da mentira, da violência, da injustiça deste mundo, mesmo que isso lhe traga problemas, porque nunca foi, não é e jamais será fácil resistir à cultura prevalecente, resistir ao vendaval dos costumes que nos cercam todos os dias. O Evangelho de Jesus Cristo, o cristianismo de Cristo não é um glamour, é uma luta que cada um toma e faz acontecer por causa de si mesmo, contra si mesmo, todos os dias. Mas é uma luta do qual não se tem por que, em absoluto, sentir-se envergonhado ou envergonhada. Ou não? Que ninguém pense que o Evangelho, o poder de Deus para a salvação, é tão somente para as pessoas desregradas da sociedade, dissemos isso há pouco. Nós podemos ser bons cidadãos, podemos ser bons religiosos, podemos ser pessoas decentes, honestas, mas se Jesus Cristo não for a realidade maior das nossas vidas, nós não teremos o perdão de nossos pecados, não teremos certeza da nossa salvação, e assim não teremos paz e não poderemos sentir
o que sentiu o escritor sagrado quando disse: a minha alegria está no Deus da minha salvação. Conheci um homem de Deus que já está com o Senhor, já há alguns anos. Ele era ministro de uma outra religião, e ele uma vez me contou que conheceu um outro ministro da sua religião, uma pessoa que podia ser chamada de exemplar. E ele disse: nunca vi alguém tão preocupado com os pobres, nunca vi alguém se identificar com as pessoas que sofriam como ele. Ele percebia na congregação pessoas que não estavam bem, fazia questão de determinado ofício religioso, segurar aquela pessoa, chamá-la às vezes para o seu gabinete ou para um canto do templo, e às vezes eu via chorar com aquela pessoa. Era um homem extraordinário. Ele era para mim o meu paradigma, era o meu exemplo de ministro religioso como eu era. Mas um dia nós começamos a conversar, e ele foi tomar a sua confissão comigo, e ele começou a chorar e disse: estou morrendo e indo para o inferno. Estou morrendo e indo para o inferno. Eu não tenho certeza da minha salvação. E ele disse: eu já estava em crise, e a minha crise tornou-se agudíssima, né? Porque eu não podia entender como um homem daquele estava chegando a esta conclusão, até eu descobrir o Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabem, eu não tenho problemas em saber que para muita gente isto é uma espécie de desvario, de loucura, mas é a mensagem da cruz, da pregação, loucura do Evangelho. É esta mensagem, no entanto, escandalosa para uns, loucura para outros, que pode levar pessoas a serem salvas pelo poder de Deus, tornando-as cidadãs dos céus. Poder maravilhoso de Deus. Uma vez um menino, nós iríamos ser um dos nossos juniores, era essa a idade, procurou o seu pastor e lhe perguntou: pastor, é verdade que no céu nós vamos ter o nosso corpo igual ao do super-homem? O pastor ficou surpreendido. Crianças fazem perguntas para a gente que a gente depois fica complicado, né, para responder. E o pastor disse: olha, é verdade sim, nós vamos ter o nosso corpo igual ao do super-homem, mas sem aquela roupa azul e aquela capa vermelha, né? Aí disse o garoto assim: ufa, ainda bem. E o pastor disse: ainda bem por quê? Porque ter um corpo como o do super-homem é legal, mas, pastor, ficar no céu com aquela roupa azul e aquela capa vermelha é um tremendo mico. Meus amados irmãos e amigos, quando nós cremos no Evangelho, nós cremos que Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados, que morreu e ressuscitou, nos dando garantias e certeza também da nossa ressurreição, de que nós um dia estaremos vivendo com Ele para sempre. Nós cremos, ensinamos e confessamos que Jesus Cristo vive e que nós, depois desta vida, já estaremos com Ele em espíritos glorificados até recebermos o nosso corpo também glorificado, à semelhança do corpo de Jesus, que será então um corpo perfeito que nunca mais morrerá. O apóstolo João escreveu que quando ele, Jesus, se manifestar, que nós seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. 1 João 3,2. Mas sabe, além do belo corpo, do corpo perfeito e extraordinário e eterno que nós teremos, nós já sabemos que por causa de Jesus, quando morremos, nós já estamos libertos deste mal. Não é só quando tivermos esse corpo, quando nós deixamos este mundo e partirmos para o Senhor, nós já estamos para sempre livres do mal. Todas as dores, os cuidados e as angústias deste mundo, crimes, drogas, guerras, ódio, fome, todos os horrores da desumanidade do ser humano para com o ser humano, todas essas coisas já estarão canceladas no momento em que deixamos e partimos desse mundo para o Senhor. E quando estivermos em nossos corpos transformados, então estaremos para sempre no que a Bíblia
não chama só de paraíso, não só de morada de Deus, mas de novos céus e nova terra, onde nunca mais nenhuma dessas realidades ruins há de acontecer. Meus amados e amadas, estarmos no céu será sempre sermos como Jesus no amor. Nós nos amaremos de forma perfeita como os irmãos em Cristo, mesmo aqueles e aquelas que nesta terra nós nunca vimos. Nós vamos nos conhecer lá e vai parecer que sempre nós vivemos juntos, sem dificuldades nenhuma. Eu já contei aqui essa experiência e gosto de repeti-la porque ela me marcou muito. Eu estava na Aliança Batista Mundial e vi um grupo de irmãos do Myanmar, antiga Birmânia. Eram 4 irmãos. E eu sempre ouvi falar da Birmânia, sempre sabia sobre os batistas da Birmânia, mas agora eu tinha a oportunidade de me aproximar de birmaneses, né? E eu dei um jeito e cheguei próximo, no inglês lá, macarrônico, que deu para se entender. Nós começamos a falar, meus queridos, só que eu fiquei sem saber o que fazia, porque os 4 me pegaram no colo, os 4 me levantavam, um beijava de um lado, o outro beijava do outro, um me abraçava, me apertava, e eu já me sem sufoco, até que veio um pastor americano, disse, eles são assim mesmo, tá? Os irmãos da Birmânia são assim mesmo. Eu falei, isso é o céu, queridos, eles nunca me viram, não me conheciam, mas quando eu falei que era do Brasil, e nós éramos irmãos em Cristo, claro, ali estávamos porque éramos irmãos em Cristo, a manifestação de amor e de carinho daquelas pessoas foi simplesmente inexplicável. E é isso, irmãos, que nós vamos ter no céu, não importa se não vimos aquele e aquela, mas seremos como sempre estivemos juntos, aquela família, onde não haverá diferença de pessoas para com pessoas. E às vezes, irmãos, essas coisas que já poderiam acontecer na igreja, não é? Deixam de acontecer. Ontem eu tive uma experiência, que eu vou dizer, eu nunca... Não sou de passar por isso, eu sou meio avesso, né? Há pessoas, às vezes, que chegam para mim, quando eu não conheço, obviamente, né? E ontem eu fui tomado de surpresa, que quando acabou, o pastor Calzolari, a reunião, me surgiu uma senhorinha, não sei de onde, nunca vi na minha vida, muito simplesinha, sem pedir muita licença, segurou na minha mão e disse, eu quero orar pelo senhor. Eu não vou dizer que não, pode orar. E ela disse, Senhor, abençoa esse pastor, tem misericórdia dele, toma conta da igreja dele, repreende o espírito de fofoca. Eu digo, o que é isso? Repreende, Senhor. Fala. Eu disse, Jesus, não dá para explicar, mas ela sabia. Ela soube, porque... foi segurar a minha mão, ela nunca me viu, eu nunca vi, por que Senhor tem misericórdia dele, da igreja dele, repreende o espírito de fofoca, de uns, quase que eu disse assim, não, eu disse amém, eu disse, né, falei, amém, irmã, amém, mas estou sinceramente, falei, até comentei com a esposa, e estou meio assim, sem muita explicação, né, bem, eu sei que os irmãos, foi Deus, tá, claro que foi, eu não tenho discussão sobre isso, né. Eu já tive várias experiências de alguém descer dessa galeria e pôr o dedo na minha cara e dizer, o senhor está me falando que você tem que fazer isso. Eu disse, olha, filho, com todo respeito, eu e o senhor somos assim, ó. Se ele tivesse que falar isso com que você está falando comigo, ele já tinha me dito. De uma outra forma, não precisava pôr o dedo na minha cara, porque isso não vai resolver absolutamente nada. Você não tem autoridade para isso. Foi uma outra maneira. Como essa senhora chegou, não tinha jeito. Ela não tinha jeito, né? Ela soube, não é? Não sei se ela faz isso com outros. Não sei quem era, né? Dizem que anjos aparecem, vêm e desaparecem. Até pode ser. Na eternidade eu vou saber. Eu só sei que a oração foi realmente tocante e desafiadora. Como disse o Fernando, fala. Então tá bem, fala. Mas, irmãos, a igreja tem que pensar mais na nossa identidade com Jesus Cristo. No céu nós amaremos como Jesus. Por que não vamos ensaiar, treinar este amor aqui? Meus amados, estar no céu vai significar que nós seremos como Jesus Cristo na sua justiça. Nossa antiga natureza pecaminosa será esquecida, apagada para sempre da nossa lembrança. Meus amados, estar no céu significará termos em Cristo a compreensão de tudo o que nós precisamos compreender. Seremos, se e quando nos entregarmos a Cristo,
recebendo o Espírito Santo para nos guiar em nossa compreensão da palavra de Deus. Isso acontece quando fazemos agora, mas nós sabemos que mesmo sob a orientação do Espírito de Deus, por causa da nossa humanidade, a nossa compreensão há de ser sempre limitada, uns com mais facilidade do que outros de compreender, mas sempre seremos limitados, porque essas coisas se misturam aos nossos erros, à nossa humanidade, mas quando estivermos no céu com Jesus Cristo, teremos compreendido tudo. Mas acima de tudo isto, o céu será estarmos com Jesus Cristo. Vivermos com Jesus, vamos vê-lo face a face, ouvir sua voz, tocar nele, conversar e estar para sempre com ele. Bem, as ruas de ouro, o mar de cristal, o muro cravejado de pedras preciosas, são para nos falar de um lugar onde nada será mais precioso, nada será mais lindo, nada será mais resplandecente do que estar como irmãos e irmãs com Jesus. E assim com ele, Jesus, estarmos com Deus o Pai e com Deus o Espírito Santo. Ah, claro, essa é uma mensagem que muitos vão chamar de alienante. É uma mensagem que visa, eles dizem, levar as pessoas ao conformismo. É uma pregação que quer que as pessoas preguem uma felicidade no além, para que se desculpem ou arranjem desculpas para não bater de frente com as injustiças desse mundo e permitir que as pessoas continuem sendo exploradas, ou você mesmo sendo explorado, aviltado, usado pelos manipuladores e exploradores. Eles afirmam, na Alemanha democrática que acabou, houve uma época em que o governo proibiu os pastores de pregar que há um lugar melhor fora desta vida. Era proibido pregar sobre a Nova Jerusalém, era proibido pregar sobre o céu, porque não pode existir uma pátria melhor do que essa nossa Alemanha. E ela está trabalhando para isso. Os irmãos já imaginaram, pastores, não poder pregar sobre o céu? Mas me disseram que eles pregavam, eles davam jeito e pregavam. Né? Faziam reuniões escondidas e pregavam. Quando proibiram de celebrar a ceia, eles arrumavam um lugar escondidos, né, para celebrar a ceia. Não há dúvida, irmãos, de que o Evangelho nos convence que não temos um paraíso da terra, não podemos ter um paraíso na terra, porque ela está cravada de pecados e enfermidades causadas pelo pecado de nós todos, e que apesar de todas as ideologias políticas e sociais, a situação desta terra se agrava por causa dos seres humanos que continuam rebeldes a Deus. Porque se houvesse arrependimento, a terra seria curada. Nós estamos vivendo agora, irmãos, duas guerras estúpidas, perversas, como são todas as guerras. Apesar de tanta tecnologia, de tanta ciência, sempre apontada como a salvação do mundo, mas que não consegue impedir que pessoas se matem, sem se importar com sexo, posições ou idade, que não se compreendam e não consigam chegar a um denominador comum. Não nos iludamos, mas é a ganância sórdida que não poupa as florestas, as matas, o mar. Este é o velho pecado que traz esse desequilíbrio na natureza, que vai se tornando, então, numa cadeia de fenômenos que estão se sucedendo de forma rápida demais, como a seca atual na região amazônica, por exemplo. Boa parte das pragas e das epidemias poderiam ser detidas se houvesse misericórdia no coração das pessoas e menos preocupação com os lucros. Então que continuemos dizendo e pregando, mesmo que as pessoas se aborreçam com isso, que nós respeitamos os políticos e os chamados cientistas quando eles dizem acreditamos na ciência como saída e como a solução, nós respeitamos isso, mas vamos continuar dizendo que pelo que está sendo mostrado, a ciência não muda caráter, a ciência não transforma ódio em amor, não transforma culpa em perdão. E com toda a ciência o mundo continua piorando em termos morais e de violência. Que continuem dizendo isso, porque quanto a nós estaremos agradecendo a Deus, sim, pela ciência, mas insistindo na necessidade urgente
de pregarmos o evangelho desse Deus em Jesus Cristo, porque nós cremos. Cremos, ensinamos e confessamos que cada pessoa que se volta para Deus pode ajudar a poupar esse mundo mais um pouco. Porque não é verdade que a mensagem do evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, faça de quem crê neste evangelho ou transforme a pessoa que crê neste evangelho numa pessoa alienada. Não mesmo. Francisco de Assis, chamado de São Francisco de Assis, era filho de uma família muito rica, do século XI, mas ainda muito jovem entendeu que precisava dar sua vida a Jesus Cristo e, abrindo mão de todo o seu conforto, tornou-se um homem profundamente envolvido com o sofrimento do mundo ao seu redor. Nos seus escritos fica patente todo o seu amor pelo Senhor Jesus e que, por causa de Jesus, o seu amor à natureza, o seu amor pelos outros seres humanos. John Wesley, o pastor anglicano que deu origem à igreja metodista, dele dizem os historiadores ingleses, cristãos ou não, ele foi o homem que, com os seus sermões e sua dedicação à Inglaterra, trouxe para a Inglaterra os ideais da Revolução Francesa, mas sem o derramamento de sangue e as loucuras que aconteceram na França. Por causa dele, os hospitais foram modificados, as prisões foram reformadas, as crianças órfãs amparadas. E a Inglaterra passou por uma profunda mudança. Por causa do Evangelho de Jesus Cristo, um nobre inglês, por nome William Wilberforce, entendeu que para chamar Jesus de Senhor não podia se conformar com o sistema escravocrata inglês e, com o risco da própria vida, ficou com o braço aleijado por causa de um tiro, não descansou, enquanto não viu o tráfico de escravos ser banido das terras britânicas. E quando era perguntado, mas você é um nobre, você é um homem da Câmara dos Lordes, você tem uma vida confortável, você precisaria de escravos para se manter, por que você está nessa luta? O que está levando você a fazer isso? Jesus Cristo. Era a resposta dele, Jesus Cristo. Em 1946, irmãos, um homem chamado John Raleigh Mott, professor de escola dominical, pregador leigo, metodista, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Sabe qual foi o título que deram a ele? Que deram a John Raleigh Mott para justificar o Prêmio Nobel: o homem mais útil do mundo. Então não me venham chamar cristãos de alienados. Que cristãos são alienados? Coisa nenhuma. Mott era um cristão de quatro costados, totalmente envolvido com a palavra, e foi considerado o homem mais útil do mundo. Eu não encontro, irmãos, um título mais importante para nenhum de nós aqui, de ser chamado a pessoa mais útil do mundo. Esse servo de Deus foi chamado de o homem mais útil do mundo. E ele sempre explicou que a causa daquilo que fazia, luta pelos refugiados de guerra, luta para que não acontecesse outras guerras, e ele se desdobrava diante das autoridades mundiais, viajando para lá e para cá, gastando os seus recursos, lidando com a juventude. Ele foi um dos fundadores da Associação Cristã de Moços, e ele dizia: é por causa de Jesus, é por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Em 1947, uma organização cristã evangélica ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O Conselho de Serviço dos Quakers, ou Amigos, uma organização da Igreja dos Amigos, ou a Igreja dos Quakers, uma denominação evangélica que surgiu na Inglaterra um pouco antes de 1650. Os Quakers têm um excelente trabalho missionário aqui próximo, na Bolívia. Foi a primeira e é até agora a única organização cristã evangélica que ganhou um Prêmio Nobel da Paz. E a premiação foi dada sob a seguinte justificação: por causa do incansável trabalho dos Quakers em favor das vítimas da guerra, providenciando escolas, distribuição de alimentos, atendimento médico, acampamentos de verão, clubes jovens entre milhares e milhares de refugiados na Alemanha, França, de refugiados na Noruega, na Inglaterra, na Grécia, fazendo diferença na vida dessas pessoas. Foi a justificativa do Conselho do Prêmio Nobel para esta organização. Não somos alienados, não. Martin Luther King era um pastor batista negro,
e se tornou no campeão dos direitos civis americanos. Foi o ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 64, poucas horas antes de ser assassinado. Fez um sermão dizendo que, enquanto tivesse vida, lutaria pela libertação dos oprimidos da América, mesmo que os seus opositores tentassem continuar a mantê-lo preso e manter as pessoas presas ao medo e às suas ameaças. E ele disse, ao terminar o seu sermão: sei que só estarei finalmente e realmente livre quando eu partir para estar com Deus na eternidade, mas enquanto estiver aqui, eu vou lutar pela liberdade. Horas depois tombava atingido pelas balas de um franco atirador, e sobre sua sepultura está escrito: finalmente livre. Sua esperança na eternidade por causa do Evangelho não o impediu de ser alguém profundamente envolvido com o bem-estar dos outros. Não é verdade que a mensagem do Evangelho torna pessoas alienadas. Se você é um evangélico alienado, você é porque você quer ser. Você não tem justificativa nenhuma para ser. A mensagem, irmãos, é que o perdão de Deus pelos meus pecados, pelos seus pecados, nos é oferecido livre e gratuitamente por Jesus Cristo. É este cerne deste Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê nesse Evangelho? Vamos abaixar as nossas cabeças. Se você já crê nesse Evangelho, agradeça a Deus, porque você foi alcançado. Você pode até fazer suas as palavras daquele nosso cântico, eu não sei porquê. O amor de Deus a mim se revelou, mas eu sei em quem tenho crido. Você foi alcançado. Agradeça a Deus porque você foi alcançado. Reconheça que você deixou, ou está deixando, que eu tenho que reconhecer isso, de fazer coisas que poderia fazer por causa desse Evangelho. Mas se você que está conosco nessa noite, se você ainda não recebeu Jesus, não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador absoluto, se você não fez de Jesus Cristo a razão da sua vida, da sua história, faça isso agora. Creia que o Evangelho de Jesus, que não existe sem Jesus, que se explica por Jesus, que funciona em Jesus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E agora, onde você estiver, abra o seu coração para o Senhor. Esteja você onde estiver. Se você estiver ao alcance do nosso serviço de internet, se você quer receber Jesus, use o nosso chat e deixe uma forma de nós podermos nos comunicar. Enquanto os irmãos estão todos de cabeça baixa, orando, quero dar uma oportunidade a quem estiver aqui que porventura não tenha ainda recebido Jesus desta forma como seu Senhor, Salvador absoluto, e que se o quiser fazer, mesmo que seja para entender melhor sobre isso, começar a sua caminhada, né, em relação a isso, eu convido você, onde você estiver, em cima, aqui do lado, levantar a sua mão para que eu possa pedir um dos pastores que possa ajudar você nessa sua decisão. Os irmãos já me conhecem, já sabem que eu não insisto. Vou deixar o Anderson tocando apenas mais uma estrofe do hino que ele está tocando e vamos encerrar essa oportunidade, mas não dispense essa oportunidade. Não tenha vergonha, querido, do Evangelho de Jesus. Entenda porque Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E creia, o Espírito Santo de Deus quer ajudar a você a crer.
Graças, irmãos, a Deus, que ninguém volte para sua casa sem a certeza de ter Jesus como seu Senhor e Salvador absoluto. Amém.